Olá! Continuamos na unidade 4, Prática Pedagógica em EJA, a dialogicidade como um princípio educativo. Começamos agora a semana 2 e vamos continuar falando sobre a importância de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos no Brasil. Vamos ver o princípio da dialogicidade, tão importante na EJA. E vamos aprender também como incluir essa educação dialógica no dia a dia, na rotina, na organização do nosso trabalho pedagógico. Para esta semana, você tem, além do caderno de formação do professor, as páginas que já são destinadas a essa segunda semana, para você fazer a leitura. Temos a videoaula, os slides que serão usados aqui estarão logo abaixo da videoaula para que você acesse e estude, revise a matéria que você já viu lá no caderno de formação. Temos também um arquivo como material complementar, um arquivo para leitura. Imprescindível essa leitura para que você realize a tarefa avaliativa, porque essa semana temos uma tarefa avaliativa, e essa atividade depende da leitura e interpretação que você fará do material complementar. Então, não deixe de acessar o material, não deixe de fazer a leitura do caderno, acessar a videoaula, os slides para revisar o conteúdo que você já estudou, e prestar muita atenção nas orientações e critérios de avaliação da tarefa. Isso é muito importante. Além do que, fique sempre atento às datas de entrega, pessoal. Sempre alerta às datas de entrega. Quando finalizam a semana, você deve ter já entregue a sua tarefa, tá bem? Agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês acompanhem comigo o material preparado para essa semana, o conteúdo da semana 2. Prática pedagógica na EJA. A dialogicidade como princípio educativo, semana 2. A importância da dialogicidade para a concepção freiriana. Aqui temos a imagem, né, de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e falando sobre essa importância da dialogicidade, né, para a concepção freiriana, sabemos que a educação dialógica é uma das principais características da proposta freiriana. Então, temos aqui o patrono da educação. Esse título foi conferido ao ilustre educador pernambucano, um dos maiores intelectuais da pedagogia em todo o mundo, defensor da educação da população pobre, criador de um método de alfabetização revolucionário e grande entusiasta da educação de jovens e adultos. É impossível falarmos de dialogicidade, é impossível falarmos de EJA no Brasil sem citarmos Paulo Freire. Mas então, qual é o princípio da dialogicidade? Um elemento condicionante para o desenvolvimento humano. Já vimos na unidade 3, né, que todo desenvolvimento, toda aprendizagem, né, não se dá apenas por questões biológicas, mas por interação com o meio, a interação entre os seus. Então, interagindo entre os pares, interagindo onde você vive, na sua sociedade, na sua comunidade, acontece essa aprendizagem, acontece o desenvolvimento humano. Então, aqui temos dialogicidade, perspectiva freiriana, essência da educação. Não existe esse desenvolvimento humano sem essa interação, sem essa troca, né? A gente aprende com o outro, a gente aprende interagindo, trocando, né? A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro de sujeitos e interlocutores que buscam a significação dos significados, ou seja, professor e aluno como atores, né, como agentes transformadores, trabalhando juntos, aprendendo, porque quem ensina também aprende, né? Estratégias de ensino. O que considerar para planejar? Primeiro, como já vemos falando desde o início, conhecer o seu aluno, conversar com a turma, né? De que forma eu conheço meu aluno? Conversando, dialogando, trocando com ele, sabendo das suas vivências, das experiências que ele viveu, para a partir daí você planejar a sua aula, planejar o seu conteúdo, se organizar. A partir dessa conversa, que pode ser aleatória, uma conversa informal, ou
né, proposital, algo dirigido, você pode aí descobrir as palavras geradoras, que são aquelas palavras comuns do dia a dia, que fazem parte do vocábulo do seu aluno e da sociedade, né, da comunidade ali onde ele vive. Através das palavras geradoras, você vai fazer conexão e criar estratégias de ensino para ligar esse conteúdo que você está preparando para a turma através dessas palavras geradoras que são comuns a eles, né? Para que realmente faça sentido o que você está ali explicando, o que você quer trazer para eles. Paulo Freire compreende que esse diálogo leva ao reconhecimento da outra pessoa como sendo um protagonista de saberes e experiências, os quais se originam das suas trajetórias de vida. Então, como nós também estamos falando desde o início, sempre considerar saberes, experiências, o que esse aluno traz para a sala de aula, o que ele sabe desse conteúdo, o que ele tem para passar para você, que você pode fazer essa ligação, essa conexão entre o que ele traz e o que você tem para ofertar, para preparar ali para aquela aula, o que, que você está trazendo para os alunos de novidade, qual o conteúdo que você vai aplicar ali, o que isso tem a ver com o meio em que ele vive, com as experiências que ele já viveu, que ele sabe desse conteúdo, né? Então, é importante que haja um diálogo. Ação, reflexão, né? Quando falamos de dialogicidade, dessa conversa, dessa troca, desse conhecimento compartilhado, também pensamos em reflexão e levar o aluno a refletir. Dialogicidade é igual a problematizar várias dimensões. Quais são elas? Econômicas, culturais, é, enfim, várias dimensões que você pode, vários assuntos, várias questões da sociedade que você pode trazer ali para a roda de conversa e assim estimular o seu aluno a falar, a se posicionar, assim você conhece ele, vê, consegue saber qual é a visão que ele tem de mundo, né? Quais são as ideias que ele tem? Como é que ele vê a posição dele, o papel dele na sociedade? E, a partir daí, problematizar essas questões. Então, o que, que a gente quer com a dialogicidade, com conversa, com ação, reflexão? A gente quer um aluno que pense criticamente, que tome uma posição e que entenda o seu papel dentro dessas questões que estão sendo colocadas ali. Isso revela o quê? A libertação do indivíduo. Ele conseguir pensar por si só, tomar suas decisões, né, ter a sua posição crítica, né, depois de já ter pensado e refletido, entendendo o seu lugar ali naquela questão que foi levantada. É preciso um espaço pedagógico que estimule o debate crítico, transformador e que contribua para formar pessoas capazes de problematizar o mundo e pensar de maneira crítica sobre as situações que as oprimem. Então, qual é a função dessa educação libertadora? É transformar, né? É modificar, é mudar isso que não está bom para o aluno. Situações que as oprimem, né? Como está citado ali, sobre situações que as oprimem. De que forma você muda isso? O que você pode fazer para transformar essa realidade? Através da educação, através de ação, através de reflexão, de pensar, de se posicionar e de entender o seu papel nesse meio. Educação libertadora. Então, toda essa reflexão, todo esse pensamento, essa conversa, essa maneira de ver o mundo e abrir outras possibilidades para esse aluno, é para que haja uma educação libertadora, né? O contrário daquela educação bancária que vimos na primeira semana, onde, né, a gente vê sempre ali o autoritarismo e imposições. Na educação libertadora não há espaço para isso. O que buscamos? Emancipação do aluno, interação e troca. Aqui nós falamos da relação professor-aluno, né? Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. O professor ensina e o professor aprende. Ele troca com o seu aluno, ele busca meios de trazer para o aluno um conteúdo que faça sentido, que o aluno sinta-se motivado e parte
claro, né, a parte importante desse processo de ensino-aprendizagem. Ele é o autor principal ali envolvido, ele não é um mero espectador que espera receber o conhecimento do professor. Não, ele tem que ser ativo, participativo, crítico, pensante, estar envolvido nesse processo, né? Dialogicidade em prática. Bom, então se a dialogicidade, perdão, é tão importante, a prática dialógica mais o planejamento vai levar ao desenvolvimento do seu trabalho. Quais estratégias podem favorecer essa dialogicidade nas nossas práticas pedagógicas? Então, temos aqui alguns exemplos. Primeiro, a organização dos espaços de ensino-aprendizagem. Então, seja dentro de sala de aula, seja em ambientes virtuais, sejam fora de sala, num ambiente aberto, né? De que maneira está organizado esse ambiente para propiciar, para favorecer a fala desses alunos, né? Para que eles sintam-se tranquilos, sintam-se confortáveis em poder falar, em poder expor, falar sua opinião, se abrir e contar mais sobre o que realmente os motiva, o que realmente os interessa. Então, temos aqui, primeiro, organizando esse espaço. Vamos imaginar uma sala de aula onde aquele aluno mais tímido senta no fundo da sala e tenta passar despercebido, porque sentam um atrás do outro. E, ao invés disso, organizamos a sala, então, em círculo, para que todos se vejam, para que todos possam falar, serem ouvidos e vistos, né? Assim, você já está propiciando um ambiente para que o aluno tenha essa abertura, né? Para que ele possa falar com os outros, ser ouvido, ser visto. Prontidão para escuta e conversa. É quando o aluno sabe que você está ali sempre aberto para ouvir, tem essa disponibilidade, tem essa abertura para que o aluno fale em sala de aula. Que você inclua isso nas suas aulas, o momento de ouvir o aluno, de conversar com eles, de deixar que eles debatam. Isso é importante. E que também esteja claro que não é só ali naquele momento em que você colocou essa abertura para o diálogo. Não, que ele pode, de repente, num determinado assunto, na aula, querer expor alguma situação, contar, ilustrar, né, alguma coisa com alguma experiência sua, alguma vivência que ele queira trazer para os colegas, que ele está, sim, aberto, que a sala é receptiva a ouvir. Respeito às divergências. Bom, onde há cabeças pensantes, né, falas, há opiniões diferentes, tem que haver respeito às divergências. Então, o professor tem que saber manejar bem os grupos, para que haja respeito, para que haja diálogo, para que seja produtivo, né, para que essa troca seja produtiva e não haja nenhuma intercorrência e nenhum problema. Checagem contínua dos saberes e das vivências. Sempre que o professor traz um conteúdo novo, é importante que ele cheque antes o que o aluno sabe sobre aquilo. Então, está sempre conversando, sempre questionando, perguntando para os alunos o que eles já sabem desse conteúdo que você vai trazer para a próxima aula, vamos supor. O que eles sabem sobre aquilo, o que eles entendem sobre aquilo, onde viram, como viram, que experiências ele tem com relação a esse conteúdo e realização de atividades de contextualização. Quer dizer, de nada adianta você ter toda essa abertura, esse diálogo, colher essas informações, descobrir as palavras geradoras, se você não realizar atividades que contextualizem isso, né? Que fazem parte dessa vivência, dessa experiência deles, que considerem o que eles trouxeram para você. Então, é importante que você realize atividades que contextualizem, que façam essa conexão entre tudo que você conseguiu colher ali de informação na sua turma e você conecte tudo isso ao conteúdo a ser dado na turma. O mais importante, não podemos centralizar a fala. O professor não detém o conhecimento. Devemos ouvir de verdade, dialogar, conversar com os aprendizes, de forma a buscar a construção coletiva dos conhecimentos, né? Aprendemos sempre juntos, sempre na troca, sempre aprendemos com a vivência e experiência do outro. Então, é importante ouvir, estar aberto a ouvir e que os alunos saibam disso e sintam-se à vontade para que haja essa troca, essa dialogicidade. Bom, pessoal, semana 2 fica aqui, finalizamos a unidade 4 e bons estudos!